O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 209. A fecundidade da dor, no sermão de Jesus, perto da casa de Elisa em Betsur. Valtorta escreve a visão do dia 5 de julho de 1945. A notícia de que Elisa se decidiu sair de sua tristeza trágica deve ter se espalhado pelo povoado, a tal ponto que quando Jesus, acompanhado pelos apóstolos e discípulos, vai indo para a casa de Elisa, atravessando o povoado, muitas pessoas o estão observando atentamente e até perguntam a um e a outro dos pastores a respeito dele. E por que nunca veio a este lugar? E sobre quem são aqueles que estão na companhia dele? E quem é aquele menino e aquelas mulheres? E que remédio foi que ele deu a Elisa para livrá-la das trevas, da loucura assim de repente? Mal ele apareceu e que fará lá? E que dirá? E quem quer fazer mais perguntas que as faça? A última pergunta feita é esta: não poderíamos ir lá nós também? A qual respondem os pastores: isto nós não sabemos, é preciso perguntar ao mestre e ide a ele. E se ele nos tratar mal? Ele não trata mal nem os pecadores, ide, ele ficará contente se fordes. É um grupo de pessoas, mulheres e homens adultos, na maior parte da idade de Elisa, que trocam ideia uns com os outros, depois andam para frente e vão se aproximando de Jesus, que está falando com Pedro e Bartolomeu e o chamam meio receosos. Mestre, que quereis? Pergunta Bartolomeu. Falar com o mestre para perguntar-lhe: venha vós a paz, que perguntas quereis fazer-me? Eles criam coragem diante do sorriso dele e dizem: nós todos somos amigos da Elisa e dos da casa dela. Ouvimos dizer que ela está curada. Quereríamos vê-la e te falar e ouvir-te falar. Podemos ir lá? Ouvir-me falar, sim, com certeza, mas irdes vê-la, não, meus amigos. Fazei este sacrifício pela amizade que tendes com ela. Fazei o sacrifício da vossa curiosidade, pois é também isso que estáis sentindo. Tende respeito por uma grande dor que não pode ser perturbada. Mas ela não está curada? Ela está voltando para a claridade. Mas quando acaba uma noite, será que chega de repente o meio-dia? E quando se acende um fogão que está apagado, achais vós que as labaredas se levantem fortes num instante? Pois assim acontece com Elisa. Porque se um vento inesperado se lança sobre a pequena chama que começou a surgir, ele não a apaga? Portanto, tende prudência. A mulher está uma ferida só. Até a amizade pode exasperá-la, e ela tem necessidade de repouso, de silêncio, de uma solidão que não seja mais trágica, como a quem estava ontem, e sim uma solidão resignada, a fim de que ela encontre a si mesma. E então, quando será que poderemos vê-la? Mais depressa do que pensais, porque ela já está a caminho da saúde. Mas se soubesseis como é difícil sair daquelas trevas, elas são piores do que a morte, e quem sai delas dentro de si sente a vergonha de ter estado nelas, e de que os outros o fiquem sabendo. És médico? Não, sou um mestre. Chegaram diante da casa. Jesus se dirige aos pastores: ide para o pátio, quem quiser pode ir convosco, mas ninguém faça barulho lá, e não vá além do pátio. Tomai cuidado vós também, diz ele aos apóstolos, a fim de que tudo assim se faça. E vós, fala Salomé e a Maria de Alfeu, cuidai do menino para que ele não faça barulho. Adeus.
Jesus bate a porta, enquanto os outros dobram a esquina e entram por uma ruazinha, indo para onde deviam ir. A serva abre a porta, Jesus entra, recebendo as repetidas inclinações dela. Onde está tua patroa? Com tua mãe, imagina, já desceu até o jardim, é uma coisa incrível. E ontem de tarde ela veio até a sala das refeições, estava chorando, mas veio. Eu gostaria de vê-la tomar também alimentos, em vez de ficar tomando aqueles pingos de leite, como costumava fazer, mas ainda não consegui. Ela os tomará, não fiques insistindo. Sê paciente até em teu amor com a tua patroa. Sim, meu Salvador, eu farei tudo o que mandares. Eu creio que, de fato, se Jesus mandasse aquela mulher fazer as coisas mais estranhas, ela as faria sem discutir, pois de tal modo ela se persuadiu de que Jesus é Jesus e de que tudo o que ele faz é bom. No momento, ela o está acompanhando através de uma vasta horta-jardim cheia de fruteiras e de flores, mas se as fruteiras cuidaram de si mesmas para se vestirem de folhas e de flores, para fazerem com que suas frutinhas vinguem e aumentem em volume, as pobres plantas que dão flores e que não recebem cuidados há mais de um ano viraram um pequeno e emaranhado matagal, onde as plantas mais delicadas e de pouca altura ficaram sufocadas sob o peso das mais fortes. Canteiros, caminhos, tudo desapareceu em um único e caótico emaranhado de mato. Só lá no fundo, onde a necessidade da empregada a faz semear verduras e legumes, é que ainda há um pouco de ordem. Maria está com Elisa debaixo de uma trepadeira completamente despojada de folhas e que deixa cair até o chão seus sarmentos e gavinhas. Jesus para e fica olhando para sua jovem mãe, que com arte finíssima desperta e dirige a mente de Elisa para coisas bem diferentes das que eram até ontem os pensamentos da desolada mulher. A empregada vai até sua patroa e lhe diz: Salvador chegou. As mulheres se dirigem para ele, uma com um doce sorriso e a outra com o rosto cheio de cansaço e perturbado. A paz esteja convosco, que belo este jardim! Era belo, diz Elisa. E a terra fértil, olha quantas frutas bonitas estão a caminho de amadurecer e quantas flores nestas roseiras, e lá adiante são lírios? Sim, ao redor de um tanque onde gostavam muito de brincar os meus filhinhos. Naquele tempo estava tudo em ordem, agora tudo está arruinado e já nem parece mais o jardim dos meus filhos. Dentro de poucos dias vai ficar como antes, eu te ajudarei, não é, Jesus? Tu me deixas por alguns dias aqui com Elisa? Temos muito o que fazer. Tudo o que queres eu quero, mãe. Elisa olha para ele e murmura: Obrigada. Jesus a acaricia na cabeça encanecida e depois se despede para ir aos pastores. As mulheres ficam no jardim, mas pouco depois, quando ouvem a voz de Jesus, que se espalha pelo ar tranquilo, saudando os presentes, Elisa, como se estivesse atraída por uma força irresistível, se aproxima lentamente de uma sebe muito alta, do outro lado da qual está o pátio. Jesus fala primeiro aos 3 pastores. Ele está bem perto da sebe, tendo à sua frente os apóstolos e aqueles cidadãos de Bet-sur que o acompanharam. As Marias com o menino estão sentadas a um canto. Jesus diz: Mas vós estáis obrigados por contrato ou podeis sair do serviço a qualquer tempo? Eis, verdadeiramente somos trabalhadores livres, mas deixar o serviço de repente, logo agora que os rebanhos precisam de tantos cuidados, agora que é difícil encontrar pastores, não nos parece bonito. Bonito não é, mas não é necessário que seja já. Eu vou-lo estou dizendo com o tempo, a fim de que tomeis as providências com justiça. Eu vos quero livres para unir-vos aos discípulos e para que me ajudeis. Ó, mestre! E os 3 entram num êxtase de alegria. Mas seremos capazes? Dizem eles depois. Disso não tenhas dúvida. Agora está entendido. Não podeis fazer,
mas logo que o puderdes, uni-vos a Isaque. Sim, mestre. Ide agora para o meio dos outros, vou dizer 2 palavras ao povo. E tendo deixado os pastores, dirige-se à multidão. A paz esteja convosco. Ontem eu ouvi falar de 2 infelizes, um ainda na aurora da vida e o outro no fim, 2 almas que choravam na desolação. Eu chorei com elas em meu coração, vendo quanta dor existe nesta terra e como só Deus pode aliviá-la. Deus, só o conhecimento exato de Deus e de sua grande e infinita bondade, da sua constante presença, das suas promessas. Eu vi como o homem pode ser torturado pelo homem e como pode ser atropelado pela morte com desolações, nas quais trabalha Satanás para aumentar a dor e para produzir ruínas. Eu disse então a mim mesmo: não devem os filhos de Deus sofrer com esta tortura das torturas. Demos o conhecimento de Deus a quem não o tem. Demo-lo de novo a quem o esqueceu, envolvido nas tempestades da dor. Mas eu vi também que por mim só eu não basto mais para satisfazer as infinitas necessidades dos irmãos. E decidi chamar a muitos, em número cada vez maior, a fim de que todos os que têm necessidade de conforto do conhecimento de Deus o possam ter. Estes 12 são os primeiros, como meus seguidores são capazes de conduzir até mim, e por isso ao conforto todos aqueles que estão encurvados sob o peso de dores grandes demais. Em verdade eu vos digo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, angustiados, desgostosos, com o coração ferido, cansados, e eu compartilharei da vossa dor e vos darei a paz. Vinde por meio dos meus apóstolos, por meio dos meus discípulos e discípulas, que cada dia aumentam com novos voluntários. Encontrareis o consolo em vossas dores, companhia em vossas solidões, o amor dos irmãos para fazer-vos esquecer o ódio do mundo. Encontrareis como mais alto do que todos, como mais consolador do que todos, como companheiro perfeito o amor de Deus. Não duvidareis de mais nada, e nunca mais direis: para mim tudo acabou. Mas direis: tudo para mim está começando no mundo sobrenatural, que ebole as distâncias e acaba com as separações, e pelos quais os filhos órfãos serão reunidos aos seus pais, levados ao seio de Abraão, e os pais e as mães, as esposas e os viúvos reencontrarão os filhos perdidos e o consorte perdido. Na terra da Judéia, aqui, perto de Belém, de Noemi, eu vos lembro que o amor alivia a dor e traz alegria. Olhai vós que estáis chorando para a desolação de Noemi, depois que sua casa ficou sem os homens. Ouvi suas palavras de consoladas despedidas à órfã e a Rute. Voltai daqui para a casa de vossa mãe, que o Senhor use de misericórdia convosco, como vós usastes para com aqueles que morreram e para comigo. Ouvi as suas cansadas insistências, já não esperava mais nada da vida, aquela que em tempos atrás era bela Noemi, que agora era trágica Noemi, esmagada pela dor. Só esperava voltar aos lugares em que tinha sido feliz no tempo de sua juventude, entre o amor do marido e os beijos dos filhos, para lá morrer. Ela dizia: ide, ide, é inútil ficar comigo. Eu estou como morta. Minha vida já não é mais aqui, e sim lá na outra vida, onde eles estão. Não sacrifiqueis mais a vossa juventude ao lado de uma coisa que está morrendo, porque realmente eu sou uma coisa. Tudo me é indiferente, Deus me tomou tudo. Eu sou uma angústia, e faria a vossa angústia. E esta me pesaria no coração, e o Senhor me pediria contas, Ele que tanto já me feriu, porque ter-vos vivas junto de mim já morta, seria um egoísmo meu.
Portanto, ide para as vossas mães. Mas Ruth ficou para consolar aquela dolorosa velhice. Ruth havia compreendido que há dores sempre maiores do que a nossa, e que a sua dor de jovem viúva era menor do que o da mulher que havia perdido, além do marido, os 2 filhos. Assim como a dor do menino órfão, que se vê obrigado a viver pedindo esmola, sem receber nunca mais as carícias e nunca mais os bons conselhos. É bem maior do que o da mãe privada dos filhos, assim como a dor de quem, por um complexo de motivos, chega a ter ódio do gênero humano e vê em cada homem um inimigo que ele deve temer e do qual se defender é ainda maior do que as outras dores, porque envolve não somente a carne, o sangue e a mente, mas até o espírito com seus deveres e direitos sobrenaturais, e o leva a perder-se. Quantas mães sem filhos e filhos sem mãe há neste mundo? Quantas viúvas sem prole existem para terem piedade das velhices solitárias? Quantos há que ficaram privados de seus amores para se dedicarem totalmente aos infelizes, segundo a necessidade que sentem de amor, combatendo assim o ódio, dando a si mesmo, dando sempre amor à humanidade infeliz, que está sempre mais sofrendo, porque está sempre odiando. A dor é cruz, mas também é asa. O luto despoja, mas é para revestir. Levantai-vos, vós que estáis chorando, abri os olhos, saí de vossos pesadelos, saí das trevas dos egoísmos. Olhai, o mundo é como uma terra árida e inculta, onde se chora e se morre. E ele grita: acudi-me. O mundo grita pela boca dos órfãos, dos doentes, dos que estão sozinhos, dos que não sabem o que fazer, e pelas bocas daqueles que uma traição ou uma crueldade tornaram prisioneiros do rancor. Ide a estes que estão gritando, esquecei-vos dos esquecidos, fazei a cura dos doentes, esperai entre os desesperados. O mundo está aberto às boas vontades de servir a Deus no próximo e de conquistar o céu, a união com Deus e a reunião com aqueles pelos quais choramos. Aqui é o campo das competições, lá está o triunfo. Vinde, imitai Ruth, estando ao lado de todas as dores. Dizei vós também: eu estarei convosco até a morte. E se vos respondem essas desventuras que se julgam incuráveis, não me chameis Noemi, mas chamei-me Mara, porque Deus se cumulou de amarguras. Persisti e eu, em verdade vos digo que um dia, pela vossa persistência nessas desventuras, ainda exclamarão: seja bendito o Senhor que tirou minha amargura, minha desolação, minha solidão por obra de uma criatura, que soube fazer sua dor produzir frutos bons. Deus a abençoe para sempre, porque ela foi a minha salvadora. O ato bom de Ruth para com Noemi, pensai nisso. Deu ao mundo o Messias, porque de Davi, filho de Isaí, filho de Obed, veio o Messias, como Obed de Boz, Boz de Salmão, Salmão de Nasson, Nasson de Abinadab, Abinadab de Arã, Arã de Esrom, Esrom de Farés, e eles vieram para povoar os campos de Belém, preparando os antepassados do Messias. Todo ato bom dá origem a grandes coisas nas quais vós nem pensais. O esforço de alguém contra o seu egoísmo pode provocar uma tal onda de amor que é capaz de subir, conservando em sua pureza aquele que a provocou, até o ponto de levá-lo ao pé do altar, ao coração de Deus. Deus vos dê a paz. E Jesus, sem voltar ao jardim pelo portãozinho aberto na sebe, toma cuidado para que ninguém se aproxime da sebe, do outro lado do qual se ouve um grande pranto. Só depois, quando todos aqueles de Bet-sur foram-se embora, distancia-se com os seus sem perturbar aquele pranto salutar. E assim termina a visão. Fiat, fiat, fiat.